enquanto a gente está aguardando outros chegarem, vamos começando. Hoje o meu assunto vai ser espiritismo. Certo? Então, antes dos outros chegarem, eu quero saber se tem dúvidas sobre o catolicismo, a gente vai respondendo, depois eu entro. Eu estava vendo aquele filme Elizabeth I, história da Dinastia tudo. Aí, mostrando como é que foi a regência dela, que ela não era a rainha legítima morreu, ela era uma rainha bastarda, né? Era meia rainha, vamos botar assim, de meio sangue real aí, só que ela não tinha filhos e ela acabou reinando. Foi bem naquela rixa entre protestantes e católicos. Né? Sim. Você conhece bem esse período da história? Não. Aí o Papa, eu vi até. O Papa foi matar. Porque o negócio é o seguinte, foi justamente nesse período, havia o rei Henrique VIII. Isso, ele tinha morrido. O Henrique, não tinha morrido ainda não. Antes dele morrer. Não, no filme sim. Isso. Não, na história. Antes dele morrer, ele teve 6 esposas. Por quê? Porque ele era tarado? Não. Também, né? Também. Mas ele tinha um problema que as mulheres dele não engravidavam de ônibus. Ou não engravidavam, ou não engravidavam de homens, engravidavam de meninas. Então isso é que gerou esse problema. Entre essas meninas estava essa Elizabeth I, tá? Mas uma coisa interessante é que havia uma situação em toda a Europa de ruptura com o poder papal, com o poder secular papal. Porque a questão não era nem religiosa, a questão era política. E o Papa tinha exército, o Papa tinha comandos militares, uma série de coisas. Então era uma situação complicada. Tá? O Papa não queria perder a Inglaterra, mas já tinha perdido. Porque o anglicanismo justamente surgiu pela divergência política entre o Vaticano e Londres. As questões teológicas tiveram muito pouco a ver com a criação da igreja anglicana. Hoje tem, porque cada um seguiu um lado, a anglicana não se submeteu à hierarquia papal, e aí criou. Hoje, por exemplo, a última vez que eu tive numa reunião de unidade da igreja e tal, tinha uma episcopiosa, uma bispa anglicana, que, por exemplo, faz casamentos homossexuais, entendeu? Oficiais da igreja anglicana. Então, ela divergiu muito das outras igrejas cristãs, mas por questões políticas, até hoje. Até hoje. Não é uma questão teológica, entendeu? A teologia sustenta as posições políticas. Entendeu? Não tem nada a ver com a teologia. Sim, é bom você conhecer, mas a igreja anglicana, gente, embora a gente tem um monte de coisas, entendeu? Boa noite. Embora tenha um monte de coisas estranhas, assim, a gente não vai entendê-la como uma heresia, embora existam heresias lá dentro. Nesse seminário aqui, a gente vai ver a diferença entre anglicano, essas... Só sob pergunta. Se você perguntar, eu vou falar. Essas linhas dentro do protestantismo. Por quê? Deixa eu explicar. Vocês vão ter outras cadeiras aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem típico. A questão da virgindade de Maria. Maria era virgem? Sim. Jesus veio de uma mulher virgem, sim ou não? Sim. Todos concordamos com isso, certo? Sim. Ela permaneceu virgem? Não. Todos concordamos com isso. A Igreja Católica diz que ela permaneceu virgem. Por que vocês acham que ela não permaneceu virgem?
No próprio A começar pela questão física da virgindade, ela perderia o ímen, né, por causa do nascimento da criança. Certo? Número 1. Mas isso, no conceito de virgindade, ela não perderia a virgindade porque ela nunca teria conhecido o homem. Mas a Bíblia diz que José não a conheceu até que Jesus nascesse. Então, pressupõe-se que até que significa que depois que Jesus nasceu, ele a possuiu, ele teve relações com ela. Certo? Mas os católicos creem que não. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Qual é o argumento que eu já vi muitos evangélicos colocarem? Porque Jesus tinha irmãos. Qual o nome dos irmãos dele? Quem se lembra? Tiago, Judas e Simão. E as irmãs dele também viviam entre eles, certo? Certo? Sim, mas isso não quer dizer que tenham sido filhos de Maria. Toda indicação é que Maria não teve filhos mais com José. Então, é possível que ela tenha permanecido virgem depois do casamento? Sim. Mas é difícil. Não sei qual é a idade de José. Entendeu? José poderia já dar bateria fraca. Então, que José já era bem mais velho do que ela. É isso, essa é a tese que é defendida. Que Maria seria um segundo casamento de José. Tá? Mas ele então, ficou bolado quando Deus engravidou ela. Sim, ele creu que Maria teria sido infiel. Eu creria também, você também. Sim. Mas Deus se revelou a ele e disse que não. Sim, Tá? Através de um anjo e tal. Mas a questão não é essa. A questão é, dali em diante, ele teve relações com ela. Ele não parecia uma pessoa tão fraca e tão débil, tão cansada, que senão ele não empreenderia uma viagem para o Egito. Qual a idade dele aproximada, não sabe? Não. Nem aproximado, nem por perto? Nem chuto. Mas a verdade é que quando Jesus iniciou o ministério dele, José já tinha morrido. Começou com 29, né? 29, Isso aí, com 29, José já estava morto. Então, o que se pressupõe, mas só que vocês vão estudar isso lá na frente, por isso que eu não entrei. Então, em relação a luterano, metodista, luterano e tal, não são heresias propriamente ditas. E vocês vão conhecer um pouco da história dessas igrejas que são mais tradicionais quando vocês estudarem a história da igreja. Eu prefiro que estudem lá. Porque não vai dizer assim, o cara é metodista, é uma heresia. Não. Não é uma heresia. Então, eu não vou entrar por esse caminho. Não estamos aqui para criticar os irmãos metodistas, nem os. A gente vai analisar as heresias propriamente ditas. Não, eu queria, mas como a gente já vai estudar, saber as diferenças, entendeu? Sim, mas você vai lá na história da igreja, você vai entender as diferenças. Luteranismo, puritanismo, puritanos e tal, que são os nossos pais, né, que deram origem a isso. Amém? Perguntas sobre a Igreja Católica, para a gente finalizar. Alguma mais? Ficou pendente? Irmãos, galera da Assembleia aí atrás? Não? Não? Então, beleza. Hoje nós vamos falar de espiritismo, certo? Galera, o espiritismo tem crescido muito ultimamente. O espiritismo tem crescido muito aqui no Brasil. É um dos poucos lugares no mundo onde o espiritismo cresce aqui no Brasil. Interessante. Primeiro eu preciso colocar uma coisa. Para um pouquinho. Fenômenos parapsíquicos. Percepção extrasensorial. Chamada PEIS. Percepção extrasensorial.
fenômenos parapsíquicos, tá? Telecinese, quem sabe de que eu estou falando? Não. Telecinese é movimentação de objetos. Telepatia, percepção extrasensorial. Eu estou aqui, tem uma parede, eu digo o que a pessoa está fazendo do outro lado. Pessoas que saem do corpo e chama-se projeção astral. Né? A pessoa sai do corpo e vai ver o que está acontecendo lá em outro país e volta. O que foi? Eu estou falando que eu acho que eu faço isso. Fala comigo, marcar o gabinete expulsando demônios. Só vai te contra isso. Não vamos lá em casa, não. Estou te chamando no esses fenômenos, eles existem? Sim. Eu acredito que sim. Posso responder depois? Ué, se é demônio, isso é Eu tive uma cadeira que vocês não vão ter, tá? A gente não está na nossa grade, mas eu tive no seminário uma cadeira chamada Antropologia Religiosa. E nessa matéria, muito interessante, por sinal, falava que esses fenômenos existem, mas eles não podem ser provados em laboratório. Então não há possibilidade de transformar em ciência. Quem está me escutando? É extremamente, isso está sendo tentado eu acho que desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, eles tentam trazer essa experiência para o laboratório. Estados Unidos, antiga União Soviética, Inglaterra, todos tentaram. Tá? Percepção extrasensorial, telepatia, telecinese, existem esses fenômenos, mas quando você submete, do tipo assim, o cara consegue mover alguma coisa aqui, eu vou fazer mover o estojo ali da Cláudia, tá? Aí diz assim, caramba, o cara tem poder de fazer mover, vamos fazer essa experiência no laboratório. O cara faz e não funciona. Não pode ser provado. E isso, para nós, é um dado importante para a gente lidar com as questões do espiritismo. Por quê? Porque os espíritas, principalmente no nível de kardecismo, teosofia, o esoterismo, eles têm a tendência de tentar passar a ideia dentro do proselitismo deles. Quem sabe o que é proselitismo? Proselitismo é fazer prosélitos, fazer discípulos. Tá? Então, dentro da ideia de fazer discípulos dos espíritos, eles tentam passar a ideia de que o que eles fazem é científico. Por exemplo, aparições de espírito. Eles dizem que o espírito, em determinadas situações, ele aparece. Ele aparece? Aparece. Satanás faz essas coisas. E vida após a morte também tem. Calma, tem também, a gente chega lá. Então, só que... Oi, pastor, tudo bom? Tudo bom. Então, o que acontece? Eles dizem que aquilo ali é fruto de uma ação mediúnica, de um fluido ectoplasmático que sai da pessoa, e aquele fluido ectoplasmático forma a figura de um ser. E esses fenômenos acontecem? Acontecem. Tenta fazer em laboratório, não acontece. Só acontece mediante aquelas cerimônias pseudo-religiosas. Tá? Então, o que acontece? É importante eu colocar para vocês que até hoje, nunca foi provado nenhuma percepção extrasensorial, nem telecinese, nem teletransporte, nem telepatia. Teletransporte é você estar aqui, aparecer em outro lugar. Telepatia é você estar aqui e adivinhar o pensamento da outra pessoa. Existe? Existe. Pode ser provado? Não, não pode ser provado. Não tem como provar. Existem pessoas que têm essa percepção extrasensorial. Tem. Pode ser provado? Não pode ser provado. Não tem como ser provado. Até hoje não foi provado. Telecinese, transporte de coisas, eu já vi acontecer.
Entrei dentro de uma casa, fui fazer, disseram que a casa era mal assombrada. Pastor, o senhor vai lá? Vou. Matei demônio na casa, não tem problema não. A gente vai lá e resolve os demônios. Aí fomos na casa, a gente parou na casa, um fedor de mofo, de enxofre, de tudo. Paramos lá, começamos a orar, demos as mãos. Quando a gente começou a orar, quando eu comecei a orar, 3 pessoas caíram endemoniadas, do meu grupo, das pessoas que estavam comigo. Vai ajudar. Entre os crentes, 3 caíram endemoniados. Caramba! A gente teve que expulsar. Olha só. Expulsou de lá, expulsou daqui. Não. Começou a bater porta. Como é que é o nome daquilo? Janela? Não, porta de armário do quarto. Começou a bater. A gaveta que estava na cozinha, cheia de talheres, caiu todo no chão. Na hora que a gente começou a orar. Estão escutando? Sim. Não tem motivo para mentir aqui não. Não estou inventando essa história não. Aconteceu. Estou contando o que aconteceu. Tá? Aí a gente foi lá, orou, escutou, não sei o que, acendemos as luzes, acabou aquele negócio todo e tal, orando pelas pessoas, orando pela casa, orando pelo dono da casa, as pessoas se converteram e a casa deixou de ser mal assombrada. Amém? Beleza. Para nós, isso é rotina, isso não é. Eu estou contando alguma coisa assim, isso acontece mesmo, tá? Só que nenhuma dessas coisas que aconteceu lá pode ser provada em laboratório. Nem a porta batendo, nem a luz acendendo e apagando, nem a gaveta de talheres caindo no chão. Aconteceu? Aconteceu. Eu posso repetir essa experiência? Eu consigo? Não, vamos botar câmeras aqui. Vamos botar câmeras, vamos medir temperatura, pressão, vamos medir. Não acontece. Acontece por alguma razão que não tem domínio do ponto de vista, nem do ponto de vista psíquico, nem do ponto de vista metapsíquico, que essa é a proposta, né? Que seja uma proposta metapsíquica, quer dizer, além da mente humana, ou metafísica, algo que a gente promova objetos se movendo e tal. Não acontece. Então, tenham na ponta da língua, quem está me escutando? Amém. Quando vier algum espírito, alguém começar a falar dessa pseudociência deles, você já derruba logo, meu irmão, isso tudo é mentira, entendeu? Nada disso pode ser provado, sem invenção de vocês, isso tudo é demônio. Isso tudo é demônio. Pode mandar porque é verdade. Quem entendeu? Psicografia. Psicografia. Chico Xavier. Vamos chegar lá. Então, esses fenômenos parapsíquicos, é que eu tenho que seguir uma ordem. Aqui é muita coisa. Esses fenômenos parapsíquicos, eles começaram a acontecer muito desde que o mundo é mundo. Tá? Okay. Desde que o mundo é mundo, eles vêm acontecendo, mas não a partir do século XIX, do final do século XIX, os homens começaram, até pelas doutrinas de ceticismo, materialismo, e o próprio iluminismo, a ideia de você provar filosoficamente, provar cientificamente, os homens começaram a se interessar mais por isso. Só que esbarravam sempre nessa falta de provas. Então você começa a ter pessoas que começam a desenvolver teorias pseudocientíficas. Principal, vou falar de alguns principais, não vai dar para falar de todos, porque todo dia acorda um maluco em casa. Amém? Então eu vou falar de alguns mais importantes. O mais importante, Allan Kardec. Não, tá. Allan Kardec. Se fosse pessoas que tentaram comprovar. Não. Allan Kardec desenvolveu uma teoria. É um cara que nasceu, vou falar aqui, Allan Kardec. Primeira mentira, o nome dele não é Allan Kardec, tá? Não, é Léon Hippolyte Rivail, o nome dele.
Ion, Hippolyte, Rivaim. Nasceu em 1804, morreu em 1869. 69. Sim. Rivaim. O nome dele é esse. O nome dele. Allan Kardec é o nome de um poeta celta que ele acreditava que ele era a reencarnação desse poeta. Tá? Ele escreveu um livro em 1856 chamado O Livro dos Espíritos. Eu tive esse livro, eu fui kardecista. Isso. Alguém foi kardecista aqui? Só eu e ele e ela. Ai, do meu Deus, eu levei para o mau caminho. Eu fui. De onde foi tudo, cara? Tudo não. Respeita. É minha dúvida, né? É minha dúvida. Tudo não. Eu fui algumas É coisas. dúvida. Tudo é uma coisa muito abrangente. Muito abrangente. Seleciona. Engraçado que nos livros que eles falam, Irmãos, tem sempre passagem. me perdoem, eu sei que vocês podem achar isso estranho. Eu sou pastor há 23 anos. Perdão, 21 anos ordenado. Jesus foi a minha última porta, mas não foi minha primeira porta. Eu tentei de tudo para não vir para Jesus. Entendeu? Então eu rodei por tudo quanto é lado, inclusive espiritismo, umbanda, catolicismo. Então eu não queria, eu estava buscando a resposta, um caçador de Deus. Mas isso até me facilita dar aula sobre isso, porque eu participei dessas coisas há 200 anos, não é isso? O pastor tem 200 anos, mas é por causa disso. Uma curiosidade, como eu já fui kardecista, você também, nos livros de espiritismo, eles são espíritos. Agora, por que tem passagem da Bíblia nesses livros? É uma coisa que eu não entendo. Então eu ia falar disso depois, mas eu vou falar logo agora, atendendo a ela. Amém, amados? Grave que eu vou colocar. Existe um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia segundo os Espíritos e o Livro dos Espíritos. Então, a proposta de Allan Kardec é fazer um sincretismo entre as experiências sobrenaturais que ele estava tendo com esses espíritos e se colocar como alguém que psicografava espíritos de luz. Ele dizia que uma ordenação espiritual de 10 ordens espirituais. Que os menos evoluídos estão nas primeiras ordens e os mais evoluídos estão na última. Inclusive Jesus, Buda, Mohamed, Brahma, Confúcio, são espíritos de 10ª ordem que ele coloca todos no mesmo saco. Certo? E dali para baixo, você tem os caras menos evoluídos até lá embaixo, e ele coloca lá embaixo as tribos, não sei o que, da África, e É a visão europeia de Allan Kardec da evolução do ser humano. Bem racista. Super racista. Aí, o que acontece? Allan Kardec, ele começa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega textos e pergunta sobre esses textos aos espíritos que psicografam, dando explicações dentro de uma doutrina espírita. É mais ou menos como se fizesse o seguinte: João escreve uma carta para o Flávio, para o pastor Flávio. Tá? O pastor João escreve a carta para o pastor Flávio. Aí eu pego essa carta e entrego para o Careca e digo: Careca, entrega lá para o Flávio. Aí ele pega a carta e diz assim: não, mas aqui tem coisas que tem que modificar. Tira alguns pedaços da carta, dá a sua própria explicação para a carta e entrega para o Flávio. Foi o que eu escrevi? Não. Sim ou não? Não. Não. Pois é. Escreveu o quê? Escreveu o que o Careca
entende sobre aquilo ali. Os textos bíblicos citados pelos espíritos e psicografados por Allan Kardec, todos eles obedecem a essa lógica. Eles pegam textos isolados da carta, vamos colocar a Bíblia como se fosse uma carta? Podemos entender assim? Que é uma carta escrita por Deus ao homem? Podemos entender dessa maneira? Acho que sim. Tá? Deus escreveu uma carta para o homem, falando sobre si mesmo, falando sobre o homem, falando sobre a salvação, sobre uma série de outras coisas. Pois muito bem. Ele entregou essa carta, Allan Kardec pegou essa carta, tirou alguns pedaços da carta e foi ao mundo espiritual e reescreveu a explicação dessas cartas segundo essa doutrina espírita. Quem entendeu? Então, quando você começa a conversar com um espírita, ele vai se colocar primeiro como cristão. Alguém já teve essa experiência? Não. Ele se coloca como cristão, só que ele não é cristão. Ponto de partida. Para você ser cristão, você tem que entender que Cristo é Deus. Cristo é Deus? É ou não é Deus? Então, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Nós vamos estudar isso em Cristologia. Já estudaram Cristologia? Não. Então, plenamente homem, plenamente Deus. Não tem, ele não é meio homem, meio Deus. Ele não é totalmente Deus, sem ser homem. Não é totalmente homem sem ser Deus. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Amém? Depois a gente vai entrar nisso com profundidade. O que acontece? Dentro da doutrina espírita, Cristo é um ser criado que evoluiu. Ele foi passando por várias reencarnações. E por que várias teve uma morte tão terrível, então, coitado, se ele já era um ser... Não, ele teve a morte terrível porque ele veio cumprir uma missão na Terra, que ele nem na Terra fica mais, ele fica no cosmos, em outros planetas e tal. Estou falando... sim. Que ele também... tá? Ele fica no cosmos e outros planetas, ocupadíssimo com outras funções e tal. E ele, por caridade, presta atenção na palavra caridade, por caridade ele veio à Terra para cumprir uma missão. Aí cumpriu a missão para fazer a espécie humana evoluir um pouco. Porque nós somos uma das espécies menos evoluídas no universo, porque em outros planetas e tal existem espécies muito mais evoluídas do que nós. Então, para fazer a nossa espécie evoluir, Cristo, que é um ser, é um espírito, eu não acredito em nada disso não, amém, amados? Estou falando só o que a doutrina diz. Esse ser teria vindo por caridade. Caridade é a espinha dorsal dos vivos e dos mortos. Então você tem um mundo onde nós estamos vivendo, cuja a doutrina principal é o exercício da caridade. E nisso eles são muito melhores do que a igreja muitas vezes, não é, irmãos? Eles são até mais destros do que nós para fazer caridade. Mas também para por aí. É caridade, caridade, caridade. E dos mortos também. Ou seja, os mortos, na condição de espíritos, no mundo espiritual, precisam continuar a fazer caridade. Então eles vêm, para fazer caridade, eles vêm, encarnam ou baixam nas pessoas, aí falam para as pessoas para poder orientar, para levar as pessoas a serem mais evoluídas. Escolhem, né? Uma relação com os mortos. Escolhem as famílias. Isso. Para isso existe uma categoria privilegiada de servos chamada médiums. O médium é um ser humano que é justamente médium, né? Ele está no meio do caminho entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ele recebe esses espíritos de mais luz, iluminados, e esses espíritos então falam e trazem mensagens do além para os mortais, que não são mortais. Se a nossa visão é que as pessoas, tipo, morreu, está dormindo até Jesus voltar, onde está na Bíblia? Não. Resumindo, é sério.
Por que não é verdade? A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então, na doutrina nossa, chamada de tanatologia, que cuida das questões ligadas à morte, diz que o homem, ele morre, fisicamente, essa existência termina, e depois disso vem o juízo. Só que você precisa entender, eu já falei isso em alguns estudos aqui, que a pessoa não fica lá dormindo na sepultura, esperando ter um processo. Não existe. Não está no Tá? Cronos. Quando ela morre, ela sai do Cronos e vai para o Kairos. Então, você morreu, imediatamente você está diante de Deus. Entendeu? Você não fica lá apodrecendo no Cronos. Você imediatamente sai desse tempo e entra numa outra dimensão temporal, que é a presença de Deus e que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Os uns aqui estão vivendo. É uma outra. 16, 19, o rico Lázaro. Sim, sim. Seja E Abraão, do Lázaro, fala, né? seja Abraão. O seja de Abraão é porque nossa aula não é de tanatologia nem de escatologia. Tanatologia é uma parte da escatologia, tá? Mas o que acontece? Só para falar do seja de Abraão, é algo ligado aos judeus. Porque para o judeu, quando uma pessoa morre, ela volta aos seus pais. Só que os seus pais, como morrem também, voltaram para o pai do seu pai. Que voltaram para o pai do pai, até Abraão. Entendeu? Então, o seja de Abraão, na realidade, é a mesma coisa que dizer, morreu e voltou aos seus pais. Só que aí você vê que Jesus, ele divide esse grupo em duas partes. O Geena, né? E o paradeisos, como está no grego, né? O paraíso. Então, você tem uma situação, além desse tempo, onde você tem as pessoas que vão para o inferno, né? Ou para o paraíso. Isso depende do juízo de Deus. Então a pessoa morre, quando ele sai daqui, ele sai desse tempo. Ele não fica dormindo nas escrituras. Só que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqueles que dormem, ele está usando uma expressão da época. É uma expressão idiomática. Tá? Desculpe, eu vou fazer uma brincadeira, vocês vão entender. Fulano empacotou. Quer dizer que ele empacotou alguma coisa? Não, é uma expressão idiomática para dizer que o cara morreu. Vestiu pijama de madeira, essas coisas assim. CPF cancelado. Fala, pastor. E quando fala assim que os mortos ressuscitarão primeiro, Baixa né? o CPF. Aí como é que Pois é, brother, eu não quero entrar em escatologia. Vou deixar esse pastor Gustavo, que ele é bom a beça nessa área, ele é especialista. Adoro estudar esse negócio. Eu adoro não estudar. Eu estudei só para passar mesmo. Porque Muito hipótese. é bom, são 11 linhas principais de pensamento. Entendeu? Cada linha, e todas elas certas. Você não pode dizer, não, essa está errada. Não tem. Todas são bíblicas, todas são. Então. Tem base, né? Isso vai embora. Eu vou ficar aqui. São as principais. Fora cada uma dessas principais tem mais algumas. E todas as interpretações bíblicas. Você não pode nem dizer que é errado ou é certo. Eu tenho a minha. Aí eu vivo na minha fé. Agora, para dar aula disso, uma vez eu fui dar aula disso, brother, sofri. Caraca, ainda peguei uma turma. Só Jesus. Pastor, Sim. nessa é sua linha, né? No Kairos, então todos os mortos chegariam juntos a Deus? Tipo, quem já... Não, desculpe, mas essa questão de juntos é uma questão geográfica, física, né? Aham. Até porque eu não sei se não faz sentido. Uma vez, na Idade Média, você fazia estudos. Na Idade Média, você fazia estudos de quantos anjos poderiam caber na cabeça de um alfinete. Eu não vou fazer esse tipo de estudo aqui, porque é a teologia da Idade Média. Então a gente transcende a questão física, corpórea. Então esses juntos ou separados é muito relativo. Mas Adão tinha um umbigo? Vamos lá. Esses médiuns que recebem espíritos, isso pode... Gente, é simples, Claudinha. Mundo espiritual existe? Sim.
Existem espíritos, demônios, são demônios, e essas pessoas se entregam para ser usadas por demônios, como nós, ministros de Deus, nos entregamos para ser usados pelo Espírito Santo. Nós não somos usados por espíritos do bem, por espíritos de luz. Na realidade, esses espíritos de luz, que são chamados, são demônios que vêm para destruir a vida das pessoas. E destroem, para afastar as pessoas da salvação e da verdade de Deus. São demônios, destroem a vida das pessoas. Posso falar isso sem medo de errar. E eu sou um cara até... Tem gente que vê, tem gente que não vê, né? Vê mesmo, vê assim. Brother, eu vejo. O pastor vê. E aquele pastor ali vê também. Porque a gente não vê com esses olhos. Então, isso. A gente vê com olhos do coração. Por exemplo, um espírito de prostituição, que o pessoal chama de pombagira, então isso aqui. Tem pastores até que usam essas expressões. Eu vi uma pombagira ali, eu nem falo isso. Porque ela não tem nome, ele não tem nome. Ele perdeu o nome quando caiu. Vocês vão estudar angelologia, eu acho que agora. Mas também tem gente que vê com os olhos dele, né? Hã? Tem gente que vê com os olhos dele, né? Mesmo. Tem esse e tem os mentirosos também. Quem levantou a mão? Fala. Tive a oportunidade de estudar o kardecismo e foi até bom, porque hoje eu conheço a verdade. Glória a Deus. Hoje eu uso muito, levantei muita bandeira para o kardecismo sem conhecer a verdade. Sim, eu também. Eu, particularmente, eu acho o espiritismo, de modo geral, a ferramenta, uma das mais eficazes ela nasce hoje. Sim. Olhando, eu acho uma das mais eficazes. Só perde com dinheiro. É. Dinheiro é outra ferramenta de Satanás. Sim. Mas por que eu acho isso? Porque ele consegue atingir várias pessoas, vários níveis de pensamento diferentes. Para as pessoas que são mais materiais, porque o problema do ser humano é que ele não consegue crer no que ele não vê. É o maior problema do ser humano. Então, quando você dispõe a ter uma religião que te mostra o que está acontecendo em tempo real, é o que você quer. Então, assim, ele consegue atingir o cara que é materialista, o cara que é filósofo, o cara que é cientista, entendeu? Sim. E o mais importante, foi a primeira coisa que eu estava desconstruindo com vocês, é justamente a ideia do cientificismo. Porque a pessoa, quando chega lá, é como se estivesse sendo colocada. Eu vou falar sobre isso também. João, eu queria fazer também uma pergunta também em relação a uma coisa. Esse negócio que ela estava falando, ela estava falando negócio de médico e tudo mais. Deus já me revelou isso algumas vezes. Eu tinha muita dificuldade com esse negócio de demônio e de anjo. A diferença para mim entre o demônio e o anjo é o propósito, na minha cabeça. Porque materialização, eles colocam a face que eles querem. Então, você não consegue identificar um anjo ou um demônio só vendo, se você pudesse ver. A não ser o propósito. Porque eles eram, antes da rebelião, eles eram iguais. Por que eles se tornaram diferentes, então? Então, assim, essa dificuldade que as pessoas têm de falar assim, eu vi o demônio, você pode... Se você tivesse a capacidade de ver, claro, o propósito... Sim, presta atenção. Quando nós, pastores, falamos, eu vi um espírito de prostituição, eu vi um demônio, eu vi um espírito de ganância, eu vi um espírito de rebelião, eu vi um espírito... O pastor que está falando isso, ele não está vendo um ser com asas. Ele está vendo, mas ele não está vendo a... Estou errado, pastor? O pastor sabe do que eu estou falando. Ele está vendo um espírito. Por exemplo, você faz parte do grupo de co-pastoreamento. Quem faz parte do co-pastoreamento da igreja? 1, 2, 3. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem porque eu vi um espírito se movendo na igreja. E eu falei, irmãos, eu estou vendo um espírito se movendo em determinadas pessoas da igreja que nós precisamos combater com oração e com postura. Certo? Então, eu vi o espírito como um anjo batendo asa, até porque anjo não tem asa, quem tem asa é querubim. Tá? Anjo não tem asa. Então, não, para deixar especificado. Exatamente. Então, não é isso. Por isso que quando eu falei com ele, mas tem gente que vê. Tem gente que vê e tem os mentirosos. Entendeu? Por isso que anjo pode assumir forma humana? Pode. Isso eu já vi. Sim, anjo pode assumir forma humana. Não necessariamente você está vendo um espírito ali, coisa com chifre, não sei o quê. Tá? Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. A minha dúvida é parecida com a do Hélio.
como identificar do que o Espírito Santo na pessoa ou o demônio? Amém. Isso é uma boa pergunta que eu vou te responder com firmeza. Você conhece a voz do Bonner? Bonner, da Globo? Vocês conhecem o Bonner da Rede Globo? Se vocês escutarem a voz do Bonner, vocês sabem identificar? Sim ou não? Sim. Por quê? De tanto ouvir. Certo? Como é que você identifica alguma coisa de Deus ou não de Deus? De tanto ouvir a palavra, ouvir louvores, ler a palavra, ouvir a palavra de Deus nos cultos, receber a doutrina, a sã doutrina da igreja. Todas as igrejas que estão aqui aplicam a sã doutrina, entendeu? Ensinam pela Bíblia, pela palavra, lê a Bíblia e tal. Quando você vê alguma coisa fora dessa posição, você vai dizer assim: essa nota está desafinada, isso aqui não é de Deus. Cada vez mais fica nítido. Né? Isso, vai ficando claro para você. As pessoas que estão fazendo seminário aqui vão ficando treinadas nisso, porque a gente vai lidar com tanta maluquice, com tanta Você falou em doutrina. relação à caridade, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Sim, por exemplo. Porque a caridade por si só não se resume. A caridade, por exemplo, a caridade não leva a pessoa à salvação, por exemplo. Uma pessoa pode ser extremamente caridosa para o inferno. Não está dizendo nada. Fez caridade a vida inteira e vai assim para o inferno, apesar de toda a caridade que ela fez. Porque quem salva é Jesus. Sim, porque, É a fé em Cristo. por que tanta caridade assim que eles fazem? Por que tanto? Porque é um engano satânico. Eu vou enganar você. Se você der tudo que você tem, tirar a roupa do corpo, andar de chinelo e tal, olha, você vai ser um espírito muito evoluído. Você não pode, tem coisas do tipo, você não pode comer carne, come só verdura. Os espíritos evoluídos só comem verdura, não comem carne, porque não aceitam a morte de animais e tal. O cara vai evoluindo, não fuma, não bebe, não sei o que, ele vira quase um anjo. Entendeu? E faz caridade, e dá tudo que tem, e não tem dinheiro, e dá tudo para os pobres e tal. Passa a vida inteira assim, vazio. Tá, mas uma pergunta, nesse caso, Vazio. esse cara, o cara que fez isso tudo acreditou nessa mentira. Como é que fica a alma desse cara? O espírito. A alma dele? O espírito dele depois. Você está dizendo depois o julgamento de Deus? O julgamento de quem? Então não é meu, certo? Sim, mas... Deus já resolveu a questão dele, eu não vou. Não, eu entendi, mas o cara tá na... Não sei, cara, a misericórdia de Deus é infinita. Nós não estamos aqui para condenar, mas eu condeno a mentira que está sendo pregada. Pastor, então você traz para a gente o seguinte, que uma intimidade profunda que a gente possa ter com as coisas conscientes de Deus, nos traz o discernimento de nós olharmos e vermos se o discernimento, tanto que o apóstolo Paulo fala que é um dom de Deus, o discernimento de espíritos. Eu lembro que quando nós tínhamos aula com o nosso professor, que agora não está, ele sempre falava isso. A igreja não pede isso, ó Deus, o discernimento para que você olhe e vê se é da parte do Senhor ou se não é. Então, geralmente não pedimos isso, mas essa intimidade nos leva a isso. Nos leva. Esse discernimento se é da parte Nos leva. de Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado com dom de línguas, entendeu? Muitos de nós falamos em línguas diferentes e tal, e outros interpretam línguas, são dons maravilhosos, mas hoje, o discernimento de línguas é uma ferramenta espiritual necessária. Discernimento de espíritos é uma ferramenta espiritual importantíssima. Porque você vem falando de poliamor, olha a palavra que ele usa, poliamor. Ah, você exclui as pessoas, você não aceita. Aí leva as pessoas ao engano, à mentira. Amém? Vamos lá. Então, primeiro, nós temos um espiritismo comum, tá? Esse espiritismo comum, eu não vou escrever, senão a gente perde muito tempo. Cartomancia, quiromancia, hidromancia, astrologia. Pastor, tem problema a gente olhar o horóscopo? Não, você só está dando ibope para Satanás. Perdendo seu tempo, né? E perdendo seu tempo, que é uma mentira que está ali. Não faz nem Certo? um pouquinho de sentido.
Qual é o teu signo? Todo mundo que me pergunta. Cristão, Esses dias a Rebeca virou para mim, pai, qual é teu signo? Eu disse, leão. Você não nasceu em fevereiro? Eu digo, leão da tribo de Judá. Está escrito aqui, ó, no coração, sou leão. Qualquer um que me pergunte, sou leão. Entendeu? Leão da tribo de Judá, está aqui, ó, meu signo, está uma signo. Está na minha alma. Então não tem esse negócio de astrologia, hidromancia, quiromancia, cartomancia. Tem uma ex-aluna aqui, ela está afastada, estou brigado com ela que ela está afastada aqui, se afastou por causa de dinheiro, porque ninguém deixa de fazer seminário por causa de dinheiro. Tá? E ela era cartomante. A Andréia, psicóloga formada, extremamente excelente psicóloga. E ela, eu brinco com ela, eu disse, era bruxa. Eu falei para ela no gabinete, ela disse, bruxa, eu digo, é bruxa. Não expulsar esse demônio aqui agora. Entendeu? E graças a Deus, manifestou e foi expulso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tinha que manifestar. Por quê? Porque quando eu perguntei para ela disse assim, pô, mas eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho mais dinheiro com isso do que com a psicologia. Aliás, estão pagando muito mal os psicólogos. Aí, ela é psicóloga também. Aí ela disse, pô, eu ganho mais dinheiro com isso. Eu digo, minha amada, você está pronto para renunciar? Hoje ela faz um trabalho maravilhoso aqui no projeto. Glória a Deus por isso. Excelente, uma irmã em Cristo e tal. Mas ela teve que renunciar ao que ela ganhava. Porque ela começava a jogar cartas, ela ouviu uma voz, dizendo, diz isso, diz aquilo. E eu falei para ela, você escuta uma voz, não escuta? Ela diz, escuto. Ah, você escuta uma voz? É uma voz que manda você dizer para ela isso. É, então, ela vai sair da tua vida em nome de Jesus. Ela manifestou e foi liberta. Porque por trás da cartomancia tem sempre um demônio. Quem está me escutando? Amém, irmãos? Amém. É um seminário, a gente tem que falar. Certo? Por trás da cartomancia tem um demônio, por trás da quiromancia, por trás de qualquer tipo de adivinhação, sempre tem um demônio que dá a direção para a pessoa que está fazendo aquilo ali. Búzios. Não, o cara joga búzios, o cara jogou búzios, não está acontecendo nada. Aí vem um demônio e fala, diz isso, diz aquilo outro. A pessoa escuta, sente e fala. Escuta no espírito, tá? Quem escuta a voz do Espírito Santo? Amém. Quem escuta a voz de Deus? Amém. É a mesma coisa, só que do lado satânico. Também esses tipos de esoterismo, assim, eles usam meio que perguntas e respostas de padrão, assim, até... Não, isso aí já é... Mas tem uma nisso também. Você falou que mediunidade é assim, não é... Tem muitos charlatães. Mas você crê que existem pessoas que são realmente diferentes da sociedade? Acredito que são pessoas escravizadas por Satanás. Essa irmã, Andréia... Você acha que essa pessoa se converter, ela perde esse dom? O que você acha assim? Ela não perde o dom. O dom passa a servir a um outro Deus. Então, por vezes, por exemplo, a Andréia hoje, ela é uma psicóloga, serve a Deus, conhece a palavra de Deus, e às vezes ela tem revelação do Espírito sobre a vida de uma pessoa. Não tem nada a ver com aquilo que ela viu. Não tem a vozinha. Não tem a vozinha. Ela tem pela palavra, pela Bíblia, pela vivência, pela oração, ela tem uma palavra de Deus para entregar a uma pessoa. É diferente. Eu digo assim, porque no kardecismo, no espiritismo em geral, torna essa pessoa especial em relação aos Claro. E aí é que a gente vai ver... Você lembra que eu falei dos gnósticos? Sim. Tá. A palavra gnose, no grego, significa conhecimento. Daí vem a palavra gnóstico. Tá? A estrutura do pensamento gnóstico é o seguinte, existem pessoas, todo mundo é igual, existem alguns que são mais iguais. Entendeu? Ou seja, tem alguns que são mais especiais, tem alguns que recebem o conhecimento. Essa é a doutrina básica do esoterismo. Os esotéricos, todas essas linhas de espiritismo e tal, elas dizem que existem pessoas que são agraciadas. No Evangelho, na Palavra de Deus, eu não tenho isso. Pedro era tão pecador quanto eu sou. Paulo era tão pecador, era um cara igual a mim, igual a você. Amém? Não tem nada na Bíblia que diz que esses homens eram diferentes de mim ou de você. Quem está me ouvindo? Amém. Só muda a função dele.
Acho que vai muito da intimidade. Né? Sim, uns são usados de uma maneira, de outra e tal, dentro do reino, mas são usados de maneiras diferentes. Mas as pessoas são iguais. Só um pouquinho, chefe. Então, essa ideia de você ter pessoas diferenciadas, que estava na heresia gnóstica no segundo século, permaneceu e foi extremamente usada por Allan Kardec, pelos esotéricos, pelos teosofistas, por todos esses caras que usam dessa ideia para levantar no coração da pessoa, dizendo, você é um escolhido para ser um médium. Você tem que desenvolver a sua mediunidade. Aí vai desenvolver aquela mediunidade, anos desenvolvendo aquela mediunidade, para no final das contas você ser um instrumento perfeito na mão de Satanás. Entendeu? Para enganar as pessoas. Eu ouvi falar no espiritismo que tem a áurea aberta. Isso, áurea. Tem negócio de áurea. Alguma coisa assim. A áurea já é uma. A áurea tem a ver com aquele negócio que eu falei dos fluidos ectoplasmáticos. É isso aí. Que bom que eu cheguei nessa aula. Eu tenho uma dúvida, porque eu tenho uma pessoa em casa que ele é muito sensível para o mundo espiritual, eu vejo nitidamente. E tem vezes até que vocês me socorrem pelo WhatsApp. Como que eu lido com isso? Assim, eu vejo. Renan, vou botar o exemplo. Renan, você confessa Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Para você é Satanás e todas essas obras? Confesso, claro. Eu creio. O Renan é muito sensível para o mundo espiritual. Eu fui na casa da minha mãe e ele começou a ver um monte de coisa. Ele, cara, não tá dando para ficar aqui. Pois é. Então vamos lá. E falam que tem gente que, né, que é sensível. Então, viajei e voltei na hora. Mas isso não é mediunidade. Isso é um dom de discernimento. O apóstolo Paulo, ele fala de 9 dons. Falar em línguas, discernimento de línguas, ele fala de uma série de dons. Um desses dons é o discernimento de espíritos. O Renan foi na casa da sua mãe e não é preciso ser papa, porque eu conheço a história da casa da sua mãe, não sei como é que é. Tá? O negócio é um bicho pega mesmo, entendeu? Eu de longe, sem nunca ter ido lá, eu tenho aqui uma visão que é cheia de demônio, entendeu? Então, o que o Renan passa é o que muitos de nós passamos, do tipo assim, quem aqui, por exemplo, vai a uma boate e se sente mal? Acho que todos. Você às vezes entra num bar, não acontece nada, senta lá, toma uma Coca-Cola e vai embora. Tá tudo certo. Às vezes você entra num bar, o ambiente está pesado. Cara, você tem que sair dali, se der um negócio, você tem que sair dali. Pô, ou você sai ou o bar se converte. Amém? Quem está me entendendo? Ou é um negócio, às vezes eu tô comendo, eu vou num lugar comendo, eu tô comendo, eu estou num restaurante, estou comendo comida daquilo, então essas viagens, começa a ficar incomodado, daqui a pouco eu passo o olho e eu vejo. Pô, estatueta, vela acesa, copo de cachaça nos cantos dá vontade de não comer mais nada. Mas eu já estou ali, eu olho e como, né? Até porque às vezes a fome eu olho e como. Consagre, mano. Mas esse discernimento, esse sentimento, todo mundo que é sensível ao Espírito Santo tem. Agora, o Renan, em alguns momentos, ele tem isso de uma forma mais dramática. Entendeu? Aí é o Renan que tem que tratar isso com Deus. Porque eu vejo isso não precisa ser uma coisa dramática. Ele começa, eu vejo nele, ele deita, fecha o olho, daqui a pouco ele tá como se tivesse alguma coisa sufocando ele. Eu começo a orar, ele vai e volta. Ele, caraca, tinha não sei o que me apertando aqui. Ele não fala o que ele viu, ele fala que foi uma coisa escura, não dá pra ver. Só que eu fico, meu Deus, como que eu... Uma vez você nem tratar isso em gabinete, meus irmãos. Sala de aula. Mas eu acho, agora honestamente, eu acho que esse assunto não deva ser deixado para lá por vocês. Sim. Vamos tratar isso, vamos conversar sobre isso. Sim. Melhor, entendeu? Não vamos deixar isso para lá, não. Amanhã, 11 horas, ali na salinha. Mas isso não quer 11 horas na salinha. Mas isso não quer dizer de pessoas específicas. Por exemplo, se ele fosse do espiritismo, ele seria um médico. Você se sente assim.
ele se sente, todos nós, Não, se ele pessoas fosse que padecido, eles iam falar que ele é médico. Exatamente, Sim. mas nós aqui dizemos que vocês são pessoas comuns na ação do Espírito Santo. Por um dom do Espírito, vocês sentem isso, aquilo e tal. Esse sentir não quer dizer que vocês são pessoas que têm que ter a mediunidade desenvolvida. Vocês são pessoas com o Espírito Santo que têm a sensibilidade de ver que determinados ambientes têm um mover espiritual contrário ou favorável. A gente não é mais enganado. Tem gente que não é mais enganado. A verdade mora em nós. Amém, amado? A verdade chama-se Jesus Cristo. Ela mora na gente. Isso. Jesus mora na gente. Ele primeiro. Uma vez morei com uma pessoa, que é a mãe da minha filha, ela era espírita. Sim. E eu me converti. Sim. E já acordei várias vezes um diabo me querendo me matar. Assim, segurando a minha boca, né, para mim não clamar o sangue de Jesus, querendo me enforcar. Isso era quase toda Eu, noite. quando me converti, eu vivia com uma mulher que era espírita. Quando eu voltei para casa, eu me converti. Quando eu voltei para casa, olhei para ela, eu disse, o que eu estou fazendo com essa mulher? Entendeu? Não tem como eu estar com ela. E ela me ganhou fazendo um acordo com um demônio. Entendeu? Que queria me ganhar na época, então me ganhou. Mas aí no momento que eu me converti, aquele demônio vazou, meus olhos se abriram, olhei para ela e disse, meu Deus do céu, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Então, podemos continuar? Desculpa, vai. É porque eu quero passar a matéria. Deixa eu falar. Manda lá. Não, com relação a isso, é diferente o incomodar, não é isso? O incomodar. O Espírito Santo. Sim. A pessoa... Não é acusar, não é acusação. Não. Você se sente incomodado. Por exemplo, se você chegar em algum lugar, você se sentir incomodado naquela presença, incomodado, né? Você passar mal. Isso pode ser do Espírito Santo, Sim. que está te alertando Sim. sobre algumas Até, coisas. eu vou... E são coisas não objetivas. Vou te dar um exemplo, Bárbara. Você pode chegar num lugar, tiver pessoas bebendo cerveja, aquilo não te incomodar. Sim. Ou tomando um vinho, não vão te incomodar. Você chega num outro lugar, tem um grupo de pessoas tomando cerveja, aquilo te incomoda. Você tem que sair dali. Você chega num lugar, tem um monte de mulheres, vou dizer agora com os homens, por exemplo, tem um monte de mulheres de biquíni e tal. Aquilo para você não é nada, é família. O espírito que está ali é um espírito de família. Você chega no mesmo lugar, tem mulheres de biquíni e tal, você olha e diz um espírito de prostituição dominando aquele lugar ali. Os homens concordam? Os homens que estão aqui, que tem essa coisa dos homens, os olhos, né? É complicado. Então o cara já olha ali, já vê um monte. Ele tem que se ele é de Deus, ele começa a se sentir incomodado em estar ali. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou vazar isso aqui. Entendeu? E quando é um espírito de família, às vezes tem um monte de garota de biquíni jogando, pulando dentro d'água na piscina, você não está nem aí. Tá? É tudo criança, na tua cabeça é tudo irmã. Então isso esse discernimento de espíritos é uma coisa muito de Deus. Desculpe, filha. Estou dando aula. Estou na mochila no meu relógio. Então você tem o terceiro grupo, voodoo, candomblé, umbanda. Eu queria falar de ato profético. Quem está me escutando? Alguém dá um exemplo de ato profético da igreja? Batismo. Ótimo. Uma consagração pastoral, uma consagração. Ceia. Santa Ceia é um ato profético. Nós entramos no mundo espiritual com uma atitude concreta. Quando você batiza uma pessoa, amém? símbolo, né? Até os presbiterianos entendem como sacramento, nós como uma consagração, uma diferençazinha, mas o ato profético é o mesmo, o batismo nas águas, a Santa Ceia, a consagração dos elementos, o sentido simbólico, o partir do pão, amém, amados? São atos proféticos. Nós entramos no mundo espiritual, trazemos a verdade de Deus para esse mundo.
Amém? Bom, então, a macumba, voodoo, candomblé, umbanda, eles também vivem de atos proféticos e imitam muitos atos proféticos que estão na Bíblia, por exemplo. Que foram, por exemplo, por nós ou por Cristo revogados. Como, por exemplo, a morte de animais. Amém? Então, quando eles matam animais, aquele sangue derramado, aquele negócio todo, são atos proféticos que imitam coisas que existem na Bíblia que têm peso. Sangue, no mundo espiritual, tem peso, é moeda de troca. Por isso o sangue de Cristo foi derramado. Aí eles vão ao mundo espiritual e derramam sangue de animais, porque quando você derrama o sangue de animais, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para eles. É tremendo isso. Mas isso na cabeça deles também? Então esses atos proféticos, o voodoo, por exemplo, pega uma pessoa, faz um bonequinho, bota o nome da pessoa, pega uma roupa da pessoa, bota ali, crava, bota fogo. Ela está realizando um ato profético, ela está entrando no mundo espiritual e está amaldiçoando aquela pessoa que está ali. Então, os atos proféticos que nós realizamos na igreja, eles são atos que confirmam a suficiência do sangue de Jesus, do sacrifício de Cristo, da nossa salvação e do único Deus que nós servimos. Os atos proféticos de todas elas, voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, todos eles são atos proféticos que trazem, ou pensam que trazem, porque Satanás é mentiroso e fala mentira, pensam que estão trazendo o poder do mundo espiritual para suas próprias mãos. A coisa mais engraçada que tem, eu vou pedir um pouco de calma, depois eu dou a palavra para vocês. A coisa mais engraçada que tem é você, dentro de um centro espírita, você encontrar os médiuns, umbanda, quimbanda e tal, os caras que servem lá, que eles chamam, assim, gentilmente de cavalos, tá? Porque o demônio vem e monta. Então, essas pessoas são chamadas de cavalos, não sou eu que estou falando, não, eles que falam. Tá? Então, eles acreditam que eles estão dominando os demônios e são feitos negócios com ofertas. Moeda de troca. A oferta tem um poder tremendo no mundo espiritual. Por isso a oferta, existe tanta luta com oferta e dízimo na igreja, porque através da oferta, do dízimo, do teu compromisso, você cria um vínculo com aquilo que você está servindo. A mesma coisa acontece na Umbanda, Quimbanda e tal, não sei o quê. Você lança ofertas no mundo espiritual, com animais, com sangue de animais, com pipoca, com sorvete, sei lá. Um monte de coisa, eles oferecem aquelas coisas. Charuto. Ofertas. Eu me lembro que eu fiz um trato com Pombagira, ou com um demônio que dizia que o nome dele era essa, e eu me lembro que ela disse, eu só posso te servir a hora que você fizer uma coisa. Eu disse, o que é? Acende um cigarro, bota o cigarro para queimar, não pega mais ele, e dá o cigarro para mim. Quando eu fizer isso, eu vou te revelar a verdade sobre uma namorada que eu tinha. Não, uma mulher que eu estava pegando. Mas eu precisava dar aquele... E tem pessoas que pegam um copo de cachaça e fazem assim, isso aqui é do Santo. Ele está, na realidade, aquele ato ali, ele está criando um vínculo com o mesmo nível de poder que nós criamos quando entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta na igreja. Quem entendeu? O ato espiritual é o mesmo. A ideia do ato espiritual é a mesma. Eles copiam os mesmos princípios espirituais que estão na Bíblia. Só que eles usam isso para louvor, para honra e para glória dos demônios. Estou me fazendo lembrar de algo muito interessante, porque veio agora à minha mente, porque meu primo ficou enfermo, ele sempre se dizia ateu e ele ficou muito doente e passou, muitas pessoas evangélicas a orar por ele.
Inclusive, nós temos na nossa igreja um grupo de intercessão, que é o 0800, né? Tem alguém enfermo, a gente joga e começa o processo de oração. E ele ficou sem andar, ficou de fralda, ele tem 47 anos, ele tem diabetes, então ele ficou muito mal. E passamos a ter esse compromisso de oração, tanto a minha igreja quanto as igrejas. E as minhas tias tinham esse costume. Tipo assim, tudo que tinha que comer primeiro pro santo que tinha o Cosme Damião, vocês imaginam que vai ser colocado. Tem que ter oferta. Isso. Tem que ter oferta. Mas o senhor falando sobre isso agora me veio algo à mente, porque minha tia fez 80 anos há 15 dias atrás. E fizemos ali bolo, doce, fez um aniversário de surpresa para ela. Interessante que na hora de partir o bolo, geralmente o bolo ela tiraria e guardaria, né, sempre ali presimado. Mas não, aí falou, para quem que você vai dar o primeiro pedaço de bolo? Ela pensou e pegou para minha outra tia de 83 anos e deu o primeiro pedaço de bolo. Para outra tia, mas elas não se separaram mais. E eu acredito assim, que o Senhor Deus está trabalhando no meio da minha tia, porque elas são pessoas idosas, eram católicas, então a dificuldade, né, de... Não deu para o santo, né? Isso, mas agora o senhor falando isso, me veio a memória, falei, gente... É um rompimento. Isso, elas não fizeram isso. É um rompimento. Bom, então voodoo, candomblé, umbanda, tem origem afro, mas, por exemplo, em nenhum deles você tem o voodoo, eu honestamente não sei desse detalhe, tá? Umbanda, quimbanda e candomblé, você não tem o culto aos mortos. Não está me escutando? Por isso não é um espiritismo como o kardecismo. Você não tem invocação dos mortos. Pelo contrário, o voodoo tem. Você tem. O voodoo tem. Tá, o voodoo tem. Por isso que eu digo voodoo, estou em dúvida. Mas nos outros não tem. Então você tem orixás, você tem que na realidade são deuses. Deuses como aqueles lá de Roma, são demônios. Babilônia Antiga. Babilônia Antiga. Babilônia, Egito. São deuses. E se você bobear, são os mesmos carinhas, só mudam o nome. E você tem sacrifícios a eles que você faz em troca de determinadas benesses. Eles falam que não, né? São, na verdade, os santos. Sim, santos. São Deixa eu falar uma coisa. Se lembra que eu falei aqui de Aparecida? Aparecida é o demônio-chefe do Brasil na visão de muitas pessoas. Eu não sou muito de estudar batalha espiritual. Mas Aparecida é... Eu estive lá na catedral, agora com a minha família, entramos lá, e eu entrei por amor a vocês, tá? Que eu não entraria de jeito nenhum, mas eu entrei por amor a vocês. E uma coisa que eu pude observar, e eu quero falar com vocês, por que as pessoas ficam tão presas? E a mesma coisa acontece no candomblé, no umbanda, então por que elas ficam amarradas? Presta atenção. O teto da Sala dos Milagres, que é 10 vezes o tamanho aqui da minha igreja, tá? Do salão lá de cima. Uma das salas. Não, a sala mesmo. Enorme. Tem outra. O salão é enorme. Não só. É o que enorme, fica no meio, de vidro? O teto, não. Lá dentro. É enorme. O teto é cheio de retratos de pessoas que alcançaram graças. Preste atenção. Jesus Cristo, quando entrou na tua vida, o que mudou? Tudo. Hã? Tudo. Quem concorda? Mudou tudo. Mudou tua maneira de viver, de entender as coisas, mudou tua vida, mudou teu propósito de viver. Essas pessoas não, elas alcançam graças. Então ela teve a perna dela curada, mas quando ela precisar curar o olho, ela vai ter que fazer outra coisa para o olho. Quem está me entendendo? Elas ficam amarradas por determinadas coisas que esses demônios dão. Então não é que elas não alcancem, só que a pessoa depois que alcança aquela graça, eu estou chamando de graça pelo jeito que eles falam, tá? Alcançam aquele desejo delas, que os demônios dão aquilo, elas ficam meio que acorrentadas. A mesma coisa acontece no candomblé, na umbanda e tal. Elas ficam amarradas a esses demônios por coisas que os demônios deram para elas. E que ameaçam tirar e destruir a vida delas se eles saírem. Quem já viu isso?
Já viu, você viu. As pessoas ficam presas e não podem sair. Se elas saírem, falam, vou matar teu filho. Vou quebrar a tua empresa. Vai perder a mulher. Vai perder o marido. Vou botar você doente de cama até morrer. E bota mesmo. Isso na igreja católica? Não. Vocês entenderam? Eu falei errado? Entenderam? Então, esses demônios, eles operam da mesma maneira. A pessoa fica amarrada. Não por exemplo, você entra, a nossa vida é transformada. Você entra para a igreja porque o teu braço está doendo. Estou dando um exemplo, tá? Ou porque você está com um problema com teu filho. Aí você entra para a igreja. Quando você entra para a igreja, a tua vida muda. Não consertou só o braço. Não conserta só o braço. Se bobear, nem conserta o braço. Tem uma hora que você diz, deixa o braço escangalhado, porque minha vida mudou. Não quero nem mais saber de braço. De paz, né? Entendeu? E eles não vão. Exatamente. Então, e quando você fala para eles assim, mas puxa vida, eu orei para um irmão aqui, ele foi curado. Ele diz assim, é igual a Nossa Senhora Aparecida. A Senhora Aparecida também fez a mesma coisa. Eu não fiz a mesma coisa. Quem entendeu a diferença? Um escraviza, o outro liberta. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Meu avô, eu fui numa família espírita. Meu avô era pai de santo. Ele, uma certa vez, ele desejou sair. Aí a minha avó foi no centro e os guias dele lá chegou e falou para ele que para dar recado a ele, para ele colocar as roupas, porque senão eles iriam levar ele. Havíamos no cavalo e tal, para ele botar a roupa de novo, senão eu vou levar ele. Aí minha avó chegou em casa e falou para o meu avô. Meu avô chegou, não deu. Meu avô, depois disso, mais ou menos um mês, meu avô infartou dentro do bar que ele tinha. Morreu. Tinha 11 anos. Né? Então, vou contar uma coisa para você. Eu hoje seria seu concorrente, né? Eu tinha uma empresa de refrigeração, você sabe disso. Eu te contei. E essa empresa de refrigeração foi nesse tempo que eu estava na Umbanda. Eu comecei a perder todas as concorrências. Eu comecei a perder preço em tudo quanto é lugar. Quando eu rompi lá com a Pombagira, disse que eu não ia mais lá, rodei lá, quase que eu bati nos cacetes do Pai de Santo. Um negócio que não era para acontecer. Aí, o que aconteceu? Veio uma médium e disse assim, olha, o demônio tal está dizendo que você tem que voltar lá para fazer a festa dela. Eu disse, não vou voltar coisa nenhuma. Falei uma meia dúzia de palavrões, não era crente. Mandei ela para aquele lugar, não vou voltar nada. Segunda vez, disse que se não voltar você vai perder a tua empresa. A terceira vez, eu não vou voltar, porque tem um Deus que é maior e que manda neles e eu não vou lá e Deus vai me proteger. O que aconteceu? Teve um funcionário, entrou lá, saiu, me meteu numa ação na justiça de $60 mil. Ele trabalhou um dia na empresa e disse que ele foi carregar um aparelho de 12 mil BTUs e ficou rendido. Foi tirado da caminhonete um aparelho de 12 mil. Ele e o outro cara. Entendeu? E aí, eu fui condenado à revelia, porque no dia que eu estava indo para a ação para responder, minha mãe passou mal, eu tive que levá-la no médico, o juiz me condenou à revelia. Imediatamente entrou uma ação executiva e todo o meu faturamento entrava por um telefone. Na época tinha páginas amarelas, você lembra disso? Páginas amarelas e tal, então tudo vinha por esse telefone. O oficial de justiça entrou e penhorou o telefone sem direito a eu ficar com o aparelho. O telefone foi retirado. O meu faturamento caiu de 20 para 2. Com 22 funcionários para pagar. Então, ali eu comecei a entender que o mundo espiritual
Existe. Não dá para chamar por peito, não. Nem Só mudou, e aí Satanás colocou para mim, volta lá, bota a festa para ela e tal, que ela te devolve tudo. Aí foi a decisão que eu tive que tomar. E eu quero ensinar isso hoje aqui para vocês. Se vocês estiverem orientando uma pessoa de candomblé, de não sei o quê, de qualquer um desses grupos, você tem que voltar lá para sair do jeito certo. Vou ensinar o jeito certo. Não olha para trás, olha para Jesus, anda em cima do nome de Jesus, deixa eles fazerem o que quiserem. Se eles te tomarem o carro, a casa, o namorado, o dinheiro, deixa tomar, porque só vai tomar o que Deus permitir. Aleluia. Olha para Jesus, não tem negócio de tem que voltar, vestir a roupa, acender vela. Esquece isso. Nada. Não tem que retornar nunca mais. Anda só com o Senhor e com o Filho.